Fala corredores e corredoras, estamos na área com mais um super vídeo, mais um super conteúdo para você, exclusivo assinante do canal. Então, você já está olhando de primeira já esses números aqui e o tema de hoje vai ser como sair do sedentarismo através da corrida de rua. É o nosso esporte, é o que a gente escolheu para se manter ativo e essa é a ideia do vídeo. Eu vou te mostrar como você vai sair de uma vez por todas do sedentarismo e você vai começar a perceber se você não se enquadra ainda como sedentário. Então, antes de mais nada, uma tarefa, aquela tarefa que você já sabe que é se inscreve no canal, deixe seu curtir aqui para que esse conteúdo seja alcançado para mais pessoas e o canal se fortaleça. Vamos lá então, você deve ter visto esses números aqui já e eu vou explicar um pouquinho sobre eles e vou mostrar a realidade da população brasileira, basicamente, atual se encontra. É um número muito alto, um número muito expressivo e a gente tem que tomar um pouco de cautela na hora de tratar esses números e como fazer uma intervenção, que é o processo que você veio aqui procurar. Como você vai sair do sedentarismo de uma vez por todas com a corrida de rua. Bem, 40,3% da população adulta brasileira se encontra inativa. O que é inativa? Inativa de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, que eles têm um mínimo. E essa pesquisa aqui, ela foi realizada no ano 2019 e ela se mostrou alarmante. Por quê? Pelo número alto de adultos inativos. E dentro desse número, a gente consegue enxergar 47,5% das mulheres, elas são pouco ativas e 32,1% dos homens são pouco ativos. Então quer dizer o quê? Que dentre os outros 60%, a maioria ainda está pouco ativa. Então isso remete a alguns problemas, ao problema da saúde da pessoa. Isso sim se relaciona com a sociedade como um todo. Então, com intervenções até mesmo políticas sobre esses dados aqui. A importância de uma população ser ativa. Quais são os problemas? Por exemplo, a falta de rendimento no trabalho. Isso já é comprovado que uma pessoa sedentária, uma pessoa que é inativa, ela não tem tanto rendimento no trabalho. E isso vai afetar diretamente ao rendimento da empresa e isso vira uma bola de neve. E isso não é bacana para a pessoa e para a sociedade como um todo. Outro aspecto de problemas de socialização. Então, por que estragar a socialização? Às vezes a pessoa ela já tem um padrão estético que ela não está muito de acordo e isso interfere e afeta até mesmo a sua socialização. Então, aspectos psicológicos estão envolvidos dentro desse número apenas de sedentário ou não sedentário. Vai muito além, como por exemplo também a performance da pessoa para com o seu dia a dia. Então essa disposição, essa animação, isso vai ser interferido diretamente no problema inicial que é o sedentarismo. Outros problemas que a gente pode encontrar de intervenções políticas são manutenções da política básica. O que é a política básica? De oferecer e fornecer instrumentos básicos à população sair dessa zona de inatividade. Então, o governo ou as políticas, elas começaram a olhar agora com um pouco mais de carinho para esses aspectos falando do Brasil. Por quê? Porque sabe-se que uma população saudável, ela deverá usar menos assistência médica, por exemplo, da saúde. Então, essa assistência médica, ela vai ser minimizada. Então, vai ser um gasto a menos do governo ou da política realizada. Então, uma população ativa está muito além de números e muito além da própria saúde da pessoa. Esses interesses políticos estão muito além disso. Então, a importância, e realmente é alarmante esse número, eu estou aqui hoje para te dar como você vai sair do sedentarismo e como que você sabe que você saiu do sedentário. Você não é sedentário? Você sabe como que você não é sedentário? Não? Então vamos lá. Lembra que eu falei que os dados da Organização Mundial da Saúde é que
norteiam esses números. Até 2010, que foi a última atualização, eles pediam 150 minutos de atividade física leve a moderada por semana, 150 minutos. E essa pesquisa tomou como base esse número. Então, pensa, 150 minutos por semana e 40% dos brasileiros adultos não atingem esse número. E agora eu tenho mais uma coisa para te falar e para te mostrar. E mudou. Mudou o quê? Mudou a recomendação da OMS. De 150 minutos, eles viram, por exemplo, que não, obviamente não o Brasil, mas o mundo como um todo, está necessitando de mais intervenções na área da saúde, principalmente na área do exercício físico. E eles viram esse crescimento alarmante dos números de pessoas sedentárias no mundo todo. E o que acontece? Eles tiveram que subir o sarrafo. Então a recomendação agora ela mudou. E mudou para quanto? Mudou para 300 minutos semanais de atividade física leve ou moderada. 300. Lembra lá? 40% não atingia 150 minutos. Imagina agora com 300 minutos. Como que pode vir essa próxima pesquisa? E se você se enquadra nesses 40%, com certeza você agora se enquadra em um número ainda maior de pessoas que estão na classificação de sedentárias. Então, a questão de mudança de 300 minutos é basicamente o quê? Tem que ficar mais ativo para gerar menos gastos ou para ter uma maior longevidade, uma maior saúde. Crianças também se enquadram nesses números, porém um pouco mais baixos. Então, eu vou deixar aqui embaixo que a quantidade necessária para as crianças terem semanais, em 7 dias. E aí, nós entramos em 300 minutos leve ou moderado ou 150 minutos vigoroso. Esse vigoroso, o que ele enquadra o vigoroso? O vigoroso ele enquadra um trabalho de força, uma musculação, uma corrida, e aí a gente começa a entender um pouquinho mais dos benefícios que a corrida pode trazer para você sair do sedentarismo. Eu coloquei aqui 5 vezes 30 minutos, ok? Vou pegar minha caneta que eu esqueci a caneta. Aí, caneta na mão agora. 5 vezes 30 minutos. Então, isso vai dar 150 minutos. Você vai atingir os 300 minutos? Não vai atingir. Porém, se esses 30 minutos forem de corrida, então, você vai sair da zona de sedentarismo. Por quê? Corrida é encaixada como vigoroso. E aí você vai atingir os 150 minutos semanais. Para quem é corredor, pode parecer pouco. Porque, por exemplo, se eu fizer 2 treinos de 1 hora e um de meia hora, eu treinei 3 vezes na semana e eu atingi isso. Ok, ótimo. Mas para um sedentário, para você que ainda não começou a prática esportiva, é muito. Primeiro por quê? Porque deverão ser necessariamente 30 minutos correndo. E a gente não consegue fazer isso agora. A gente não tem a capacidade e nem a estrutura para conseguirmos fazer esse número. Então, o que a gente precisaria fazer? A gente poderia se encaixar em uma atividade leve e moderada, iniciar pela caminhada. A caminhada ela tem um pouco de preconceito da pessoa que é sedentária. Ela não quer começar pela caminhada, ela quer começar correndo já. Mas isso é um passo que a gente tem que mudar e a gente tem que começar a inserir essa caminhada na iniciação da corrida. Por quê? Eu vou te mostrar aqui 16 semanas para você atingir os 300 minutos saindo do zero. Não corro, eu nunca tentei correr, eu tenho vontade de correr, eu corro pouco, eu não consigo. Eu estou aqui para te ajudar agora a sair do sedentarismo. Então, mais o quê? Não consigo fazer corrida, eu vou fazer caminhada. Então, 5 vezes 3, 150 minutos de caminhada. O que você poderia fazer
para atingir os 300 minutos? Bem, uma estratégia é o treino de força. Você se inscrever em alguma academia, fazer algum treinamento funcional, conseguir fazer uma aula com um personal trainer, 2, 3 vezes na semana, você já começa a chegar próximo do seu nível de 300 minutos semanais. O que eu vou te falar? Você não vai atingir os 300 minutos semanais fácil. Não vai. E não é por isso que você não tem que se motivar. Você tem que se manter motivado. E para isso é legal você ter um acompanhamento. Por quê? Porque você pode criar metas atingíveis. Então, metas pequenas. E isso, o profissional, o teu treinador, ele pode te ajudar com isso. Ele vai falar, não, essa semana a gente vai fazer 2 vezes, essa semana 3 vezes. Ele vai te conhecer e vai conseguir criar objetivos que no projeto inteiro, no macro ciclo, você atinge os 300 minutos e quando você atingir, você já vai estar inserido no ambiente saudável, no ambiente de esporte, no ambiente de atividade física regular, porque o jogo nada mais é do que, não é uma interferência aguda, e sim crônica, porque sair do sedentarismo não é algo pontual, é algo para a vida toda, é uma escolha que temos que tomar para conosco, primeiramente, para conosco. E espero que você não procure apenas sair do sedentarismo com uma intervenção médica grave. O que é uma intervenção médica grave? É você descobrir uma doença silenciosa, como a diabetes, como a hipertensão, e aí você vai no médico, não está se sentindo bem, e ele fala, você deverá fazer atividade física regular. Isso é o ponto que a gente não pode chegar, porque se a gente chegou, o nosso corpo já está dando sinais que não está legal. Claro, nunca é tarde, ótimo, descobriu antes, tem que começar. Então assim, comece agora. Então, ache atividades complementares, vamos voltar aqui para a ideia. Achou atividades complementares? Vai aumentar o seu nível de minutos semanais. Agora, eu vou te mostrar um cronograma base para você sair do sedentarismo aos poucos. Porque se você fizer a primeira semana 300 minutos, eu tenho certeza que você vai terminar a semana muito cansada. A primeira ou a segunda semana. A primeira vez não, porque tem muita motivação envolvida. Mas a segunda semana você vai terminar exausta e não vai se motivar a fazer o próximo treino. Então isso não é interessante. Por quê? Porque a gente tem que ter essa longevidade no esporte, essa longevidade com os hábitos saudáveis. E aí eu elaborei para você 16 semanas com uma progressão bem tranquila, que você consegue fazer e descansar. E é claro que você tendo a orientação de um profissional pessoal, ou não seja presencial, mas que seja especificamente para você, para a sua condição. Eu não sei qual é a sua massa corporal, eu não sei qual é a sua altura. Então isso é uma base para que a gente consiga sair do sedentarismo com a inserção da corrida de rua no processo. Para essas 16 semanas, a gente chegar e ver aonde a gente estava, ponto A e o ponto B. Então a gente caminhava e agora a gente corre. Corre quanto? Corre 5, corre 10, corre 15 minutos? Sim, isso vai depender do objetivo de cada um. Vamos lá então. Aqui nós temos as primeiras 8 semanas. Eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui como eu dividi essa ideia. Bem, nas primeiras 4 semanas, pensa, se eu falar para você caminhar, você vai ter que caminhar, vamos separar em 1 hora. 6, 12, 18, 24, 30. Você vai ter que caminhar 5 vezes na semana, 1 hora. Isso é bastante. Primeiro porque a caminhada tem aquele preconceito que muitas pessoas podem achar chata, muitas pessoas não gostar. Se você gostar, ok, atinja os 300 minutos ou comece com a caminhada 5 vezes na semana. Mas lembre-se, não vamos abraçar os 300 minutos agora. Vamos trabalhar num longo prazo para que a gente tenha o resultado e o processo seja prazeroso, que a gente consiga inserir essa rotina no nosso dia a dia. E lembre-se, isso aqui é treino. Então o treino ele tem que ser enquadrado ou classificado como se fosse o teu horário de dormir, como se fosse o teu almoço, como se fosse das 8 às 18 o seu trabalho,
Você vai colocar na sua agenda isso como uma atividade essencial e obrigatória, tá? Para criar esse hábito de você ter um momento para você. Nada mais é do que um momento para você. Agora, você pode não ver tantos benefícios, mas daqui 5 anos, você vai desejar ter começado agora. Isso fica muito bacana no longo prazo. Vamos lá então, vou preencher com vocês aqui. 3 vezes 40 minutos. 40 minutos do quê? De caminhada. 3 vezes 40 minutos. E aqui eu separei 30 minutos, 2 vezes na semana. Por quê? Porque é uma recomendação. Assim como os 300 minutos, a OMS ela recomenda que as pessoas façam 2 vezes um trabalho de fortalecimento por semana. E aí, por quê? Porque senão a pessoa fica só no aspecto aeróbico, no aspecto cardiovascular e esquece do reforço muscular e pode vir gerar lesão. E aí, as duas atividades não se batem, né? Então, por exemplo, você começa a fazer 300 minutos de aeróbico, mas você se lesiona. Você vai ter que procurar uma assistência médica, você vai ter que parar de treinar. E isso não vai ter o longo prazo. Lembre-se, longo prazo. E aqui, ó, 2 vezes 30 minutos de força. Força enquadra funcional, enquadra um pilates, enquadra uma musculação. Você tem que achar o que lhe faz bem e o que lhe agrada. Tá? Não é uma regra, não vou falar faça musculação. Agora, se você está aqui, você quer começar a correr e a corrida ela não está presente nas primeiras 4 semanas. Ai, Nilson, mas eu tô... Calma, você vai ver que lá na frente vai fazer tudo sentido. Comece caminhando 4 semanas, 3 vezes por semana, de 40 minutos. Isso é atingível para todo mundo. Olha aqui, ó. Nas primeiras 4 semanas, você vai atingir 180 minutos. Nilson, sou sedentário ainda? Sim, você é sedentário ainda, de acordo com a OMS. Porém, de onde você estava, você já progrediu 180%. Vamos pensar assim? Pensar sempre no acúmulo de resultados, no empilhamento de resultados? Então, essa é a ideia. Passou o primeiro mês. Vamos separar 4 semanas, né? Mas um mês. 180 minutos. Segundo mês. 4 semanas. Ou seja, da 4ª à 8ª semana. 4 vezes 30 minutos. Então, eu aumentei uma série e tirei. Aumentei a repetição e diminuí a duração. Por que eu diminui a duração? Porque aqui você vai poder já inserir um pouco de corrida. Aí eu vou te dar um pouco desse gostinho da corrida, até mesmo para não ficar tão monótono. E por quê? Porque 30 minutos alternando caminhadas e corridas nesse começo vai ser extenuante. Vai ser extenuante. Você vai conseguir atingir uma atividade física moderada, vigorosa. Então aqui vai ser, vou colocar caminhada, que é o CA, mais uma corrida leve. Caminhada mais corrida leve. Ótimo. E aqui você vai continuar com o seu treino de força. Ok? Aí você me diz, na 8ª semana você mantém os 180 minutos. E você fala, Nilson, eu não progredi nos minutos. Não está certo. Não, está certo, porque você progrediu, obviamente, com a corrida. E, obviamente, lembra que eu falei lá que são 300 minutos leve a moderado ou 150 vigoroso? Então, aqui, possivelmente, esses 30 minutos, você já consiga atingir o estado vigoroso. E aí a gente já começa a entrar quase perto dos 150 minutos semanais recomendados. Mas eu confesso, não atingimos ainda. Porém, você já está inserindo a corrida e você já está começando a ver progressões. Perfeito? Estamos na metade do processo. Chegamos da 8ª à 12ª semana. Agora eu separei para vocês 4 vezes de 40 minutos. Então a gente voltou a duração e aumentamos a nossa repetição. Trabalho de força. Vamos já matar essa aqui já.
força. Aqui, a gente aumentando esses 40 minutos, o que a gente vai fazer ainda? Aqui sim, a gente vai inserir um pouco mais de corrida. Então, vai ter uma progressão maior ainda. Então, a gente vai fazer ainda assim caminhadas e vamos fazer corridas leves. Corridas leves. Aqui é o teu terceiro mês, ok? Corridas leves, sem intensidade, porque a própria corrida leve vai ser intenso para você. Atingimos quanto? 220 minutos. Estamos chegando aos 300 minutos. Agora aqui você já vai estar notando uma diferença muito grande na sua capacidade cardiorrespiratória. Então, o seu fôlego já vai ter começado a aumentar aqui na oitava semana aqui. Você vai ter adaptação já. Você já vai ter gerado o teu estado fisiológico, ele vai ter mudado já. Então, aspectos internos já estão começando a fazer autorregulação. E você já está necessitando de maiores estímulos para fazer o que a gente fazia nas primeiras 4 semanas. A caminhada já não é tão mais ofegante. Você começa a ficar ofegante apenas na corrida leve. Nós estamos no nosso terceiro mês. Muitas pessoas acontecem o quê? Elas pulam muitas vezes para cá ou já para 12ª semana, 16ª semana ou 12ª semana. Então, a importância da progressão. Se você começar uma coisa muito intensa, dificilmente ela vai durar ou provavelmente a chance de lesão é muito grande. E lembra que o jogo é o longo prazo e a gente não quer que você se lesione. A gente quer que você faça um ciclo perfeito, um ciclo minimamente lesivo, né? Então, a ideia é que o quê? Aumentamos a repetição e estamos em 40 minutos ainda do seu dia. 40 minutos do seu dia. Não pode vir com desculpa que não consegue separar 40 minutos do seu dia. A gente consegue, principalmente com corrida e caminhada, que você pode fazer na rua, pode fazer na esteira, perto de casa, na quadra de casa. Isso é muito possível, muito plausível. Então, essas aplicações que eu estou falando para você até a terceira semana, 16 semanas, a gente vai conseguir aplicar. Vamos para o nosso último ciclo das últimas 4 semanas. Ficou meio torto aqui. Eita. Agora, o que eu fiz com você? Eu aumentei a sua repetição, aumentei a sua duração. Esse 45, você pode ver que nas 16 semanas é o maior tempo que você vai se manter em atividade. O maior tempo que eu vou pedir para você por dia é 45 minutos. Então não tem como você não ser do sedentarismo. Existe a possibilidade. Só que a pessoa não quer o quê? Não quer sofrer o processo. Vocês querem já partir para cá e para cá. Querem pular etapas. Então, sair do sedentarismo não é isso. E aqui, eu já vou inserir... Olha que interessante. Você vai falar aqui é corrida, né, Nilson? Porque eu caminhei aqui, caminhei lá, corri lá. Não. Aqui é caminhada e corrida. É isso mesmo. Então aqui, ó, você vai ter caminhada mais corrida leve mais... Aí que está o segredo. Aqui a gente vai partir para uma corrida moderada. Olha lá. Corrida moderada. Como assim, Nilson? Eu vou ter uma alternância de intensidades agora. A corrida leve para você, aqui, tá ficando gostosa já, tá legal, tá tranquilo. E aí eu vou aumentar um pouquinho a sua intensidade. Eu vou pro moderado, lembra? Não vou pro ofegante, eu vou pro quase ofegante. Como que eu faço essa analogia do quase ofegante? É difícil para vocês iniciantes, corredores, entender o que é moderado. Ah, eu corro leve, eu corro forte. Ah, para mim tudo é forte. A corrida forte é, se tivesse correndo do meu lado aqui, você não conseguiria falar comigo. Eu perguntaria alguma coisa, você não conseguiria responder. A corrida moderada, você conseguiria responder, mas meio ofegante. Pô. E aí, fulano, tudo bem com você? Você responderia, tudo bem, tranquilo, semana foi boa, vamos trabalhar mais. Isso é um moderado. Então, pense que está cantando uma música, você começa a quebrar a música. E para. Isso está no moderado. Agora, quando você não consegue cantar, você está no forte. Inserimos uma nova chave aqui. É a nossa corrida moderada. 45 minutos. Lembre-se a importância de você ter alguém ou falar com o seu treinador e coordenar esse controle de intensidade, porque a intensidade é correlacionado com lesão. Quanto maior a intensidade, maior é a chance. Se você não tiver os dispositivos extras, que é a força muscular. E aqui eu aumentei de 30 para 40 minutos. Gente, aqui você se manteve ativo durante 7 dias, correto?
Força. Nossa, isso todos os dias? Todos os dias. Mas depois, você vai ver que agora, atingimos quanto? 305 minutos, sendo que atingimos intensidades vigorosas. Por quê? Porque a corrida leve e a moderada são vigorosas. Então a gente já está craque, já saímos do sedentarismo desde já do terceiro ciclo já. Porque aqui a gente fez 220, mas nesses 220 tem muita corrida, e corrida é intensidade vigorosa, tá? Classificada como vigorosa. Batemos os 300 minutos. O que acontece? Os 7 dias? Sim, os 7 dias. Daqui para frente, como você vai progredir? Aí você terá que ter um profissional por trás disso, falará com o seu treinador, ele vai criar a melhor estratégia possível, porque isso aqui não vai se manter 7 dias na semana, não vai se manter. Isso aqui é para você dar o start. Você veio de uma carreira, chegou aqui, start, pum, pronto. Porque até você chegar aqui, antes de chegar aqui, na verdade, você vai ter, se você não tem ainda um profissional, você vai ter um profissional já, e esses 7 já podem virar 5, podem virar 4, tá? Porque ele vai conseguir controlar suas cargas de treino. Então, olha, a gente conseguiu num plano simples, sem muito dispêndio de tempo. Então, o maior tempo que você vai exigir, que é daqui a 12 semanas, é 45 minutos do seu dia. E você não tem como sair do sedentarismo agora? Será que não tem mesmo ou você não quer sair? É porque você não vê problema agora. Você é novo, você está inteiro, você não tem nenhuma doença. Você está com sobrepeso, só alguma coisinha ali, uma barriguinha aqui, mas eu sou magro. Sou saudável, aquele falso saudável, né? Aquele magro falso. Mas será que daqui 10 anos vai ser assim? Talvez não. Com certeza não. Então comece agora, tá? Aqui pra frente você vai trabalhar com intensidades mais fortes. Você pode trabalhar só com corridas. Essa é a progressão. Isso é o longo prazo. Você vai, só você vai. E aí, quando você vê, passaram-se 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos e você está num meio que te leva a ter hábitos mais saudáveis. E agora, entendido essas 16 semanas, a gente vai partir para algumas recomendações para você. Primeira delas, comece agora. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Lembra que eu falei? Daqui 5 anos você vai desejar ter começado há 5 anos atrás. Então a ideia é começar agora. Esse vídeo saiu, tira print nas 16 semanas e vai correr, vai caminhar, vai se exercitar, vai procurar um profissional, vai fazer um treinamento de força, porque a atividade complementar tem que estar dentro da iniciação na corrida. Comece agora, amanhã ou hoje, assistindo esse vídeo. Segundo, lição que eu sempre bati na tecla aqui nesse vídeo. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Nossa, você está 30 anos sedentários. Você está 40 anos, 20, 50 anos, não sei, é o seu caso. Por que você vai querer abraçar o mundo em 1 ano? Abraçar o mundo em 1 mês? Abraçar o mundo em 1 semana? Esse é o erro do sedentário. Esse é o erro da pessoa que não tem o hábito saudável da atividade física. Ela sempre tem muita intensidade. Ela não está interiorizado nela ainda. Então, não tenha pressa. Sofra o processo. Sofra no sentido de espere chegar o seu momento. Vai chegar o seu momento. Isso é muito importante. Tenha as pessoas ao seu lado. Pessoas eu sei que você tem. Agora, pessoas que te levam a hábitos saudáveis, a fazer você alcançar o seu objetivo, isso é difícil ter. E normalmente as pessoas que são do seu convívio mais familiar, eu digo familiar, entenda-se como pai, mãe, irmão, eles podem te ajudar nesse processo. Você tem a sua realidade, eu tenho a minha, mas se nós tivermos pessoas incomuns que nos levam ao nosso objetivo, vai deixar tudo muito mais fácil, tá? Então, arrasta alguém com você, temos alguém sedentário, traga com você, isso é importantíssimo. E aqui, começou a correr porque viu o Bolt na Olimpíada. Então o Bolt é um exemplo para você. Ah, porque eu vi o cara ganhar uma maratona de Londres. Ah, porque eu vi um corredor na rua. Ah, porque o meu primo começou a correr e já perdeu 10 quilos e agora...
Então, você tem exemplos. E eu digo com toda certeza que só nessas 16 semanas que você vai fazer, você será um exemplo para uma pessoa próxima ou até mesmo alguém da sua rede social que você poste. Hábito saudável, ele gera hábitos saudáveis. Então, você será exemplo. Vai deixar de ser aquele ator, aquele atleta famoso e vai vir para a vida real. Você vai ser o exemplo. E isso, pode ter certeza que é uma corrente do bem, que vai passando um para o outro. Você fala, não, mas eu comecei assim, comecei caminhando, que show. Não, mas eu comecei através de um vídeo que eu vi, olha que legal. Então, assim, você será exemplo. Vamos recapitular um pouquinho lá? 40% está sedentário hoje em dia, atualmente no Brasil, dos adultos. Você está nesse nível? Vamos sair já desse nível. Como que a gente pode sair desse nível? Com uma progressão básica. A gente pode evitar assistência médica, a gente pode evitar esses gastos desnecessários. Uma população saudável, ela não gera muitos prejuízos. Uma população mais obesa, ela vai ter um pouco mais de cautela e de insegurança, instabilidade nesses quesitos de saúde. Então, assim, 16 semanas para vocês começarem a se exercitar, começarem com hábitos saudáveis. Espero ter ajudado. Comenta aqui para mim, você é sedentário? Não é? Você começou um processo de iniciação na corrida? Você tem interesse em iniciação na corrida? Escreve aqui embaixo que eu vou responder todo mundo. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Grande abraço.